Essa reunião, primeiramente com a leitura, as leituras, com os avisos, né? Mas vamos nos pacificando, deixando todas as situações que ainda nos afligem, que deixemos lá fora e tenhamos a certeza de que o amparo do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai está sempre junto a cada um de nós. Confiemos no amparo da espiritualidade superior. Então, ao iniciarmos a nossa reunião, tem alguém que esteja vindo à nossa casa pela primeira vez? Hoje não, então tá bom. Então, vamos fazer a leitura, como de hábito, do livro Reflexões, volume 1, que são mensagens do Dr. Erma, que o nosso querido altivo psicografava, né? E hoje é a lição 104. Que nos diz assim: quando vocês encontrarem alguma mãe que não traga no coração um sentimento de amor, de renúncia, de compreensão ou de dedicação, saibam ou é um espírito que apenas é primitivo ou é um espírito que está esquecido temporariamente do aprendizado que teve antes de retornar à Terra. Deplorem, não acusem a essas que assim agirem. São espíritos que ainda não puderam guardar no coração a expressão plena das lutas para as quais reencarnaram. Então agora vamos fazer a leitura dos avisos que ainda se fazem necessários, né? E começando pela irradiação e prece, que são duas caixinhas que tem lá em cima, e a irradiação é para os encarnados. E aí nós vamos colocar o nome da pessoa, o nosso, e com o endereço direitinho, e se a pessoa que tivermos pedindo a irradiação tiver pensamentos suicidas ou já tiver tentado o suicídio, colocamos em cima ideias suicidas ou tentativa de suicídio, porque existe um trabalho específico na casa para esses companheiros. E a prece é para os desencarnados. E se nós soubermos a data de nascimento e de desencarne, também devemos colocar, né? E da mesma forma, se a pessoa tiver voltado ao plano espiritual através do suicídio, coloquemos ao lado a palavra suicídio, porque temos um outro tipo de trabalho na casa específico para esses companheiros que deixaram o corpo através do suicídio. E basta nós colocarmos uma vez só por mês, né? Porque aqueles nomes eles são trabalhados durante um mês. Lembramos também que nós temos no final da reunião o atendimento fraterno. Então aqueles companheiros que sentirem necessidade de conversar, de expor alguma situação que os afligem, ou mesmo para tirar dúvidas com relação à doutrina, é só chegar aqui à mesa que nós encaminhamos para os médios que têm a autorização necessária para esse tipo de atendimento. Nós estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Quem puder ajudar, nós agradecemos. É só deixar os itens naquela caixa lá em cima, né, no térreo. E nós agradecemos a colaboração, que nós temos o trabalho aqui da assistência para as pessoas que necessitam de cestas básicas e também para aqueles companheiros que ainda estão em situação de rua. Então, são trabalhos diferentes, mas toda doação é bem-vinda porque nós colocamos nesses trabalhos. E nós lembramos a todos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez que em todas as reuniões públicas nós temos a evangelização infantil.
E nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde, temos também a evangelização infanto-juvenil. E agora, no segundo e no quarto sábado de manhã, também temos a evangelização juvenil para os jovens, né? Então, não deixemos de trazer nossas crianças, nossos jovens, para eles começarem a entender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa e do Evangelho de Jesus. Nós pedimos também a todos que nas suas orações incluam os nomes dos nossos governantes, de presidente, de governador, enfim, não só do Brasil, mas também dos governantes de outras nações, de todas as nações do mundo. Porque unindo os nossos pensamentos em vibrações de luz, de paz e de amor, nós vamos fortalecer a espiritualidade superior na tarefa da paz, tão necessária para todos nós, né? Visualizemos muita luz em todas essas pessoas e vamos criar o hábito de não criticarmos, porque isso é nocivo não só para nós, mas também para a ambiência do planeta. Nós solicitamos também que não usem o salão aqui para fazer alimentação e quem tiver celular, por favor, coloquem na vibração e, se precisarem atender, por favor, se desloquem para o andar de cima. E agora nós temos as nossas duas companheiras que vão fazer, a Cecília e a Tayane, que vão fazer um convite muito importante para todos nós. Boa noite a todos. Eu sou Tayane, eu venho junto com a Cecília, com o Marcelo e com a Fabiola, que está escondida ali, em nome do Grupo de Apoio à Evangelização aqui da Casa de Clarencio, convocar a todos os trabalhadores da evangelização e aos médiuns para a nossa 4ª mesa redonda sobre evangelização espírita, tá? E o tema central desse ano será o papel da evangelização espírita na organização e formação moral e emocional das crianças e dos jovens. Então, esse evento vai acontecer no dia 20 desse mês, e ele vai das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, vai ocorrer aqui no Salão do SEIC. E eu aproveito para mais uma vez reforçar a importância da evangelização na Casa Espírita, como um dos trabalhos mais importantes da Casa Espírita, por ser um trabalho de base, ser um trabalho de educação moral e espiritual. Chamo a atenção para a importância dos evangelizadores, dos monitores, de uma maneira geral para os trabalhadores da evangelização como educadores de alma, e por reconhecerem a belíssima oportunidade, a grandiosa chance que vocês, trabalhadores da evangelização, têm de alavancar, de ajudar no alavancar do planeta. Então, aproveitem essa oportunidade. Aos médiuns, que se não são evangelizadores dentro da casa espírita, certamente o são fora dela, com seus netos, com seus filhos e com quem quer que esteja sobre a tutela de vocês. Porque não adianta, a gente querer ajudar se a gente não tem conhecimento, porque a gente vai acabar mais desorientando do que ajudando de fato. Então, vamos aproveitar a oportunidade que está recebendo. A casa está oferecendo trabalho, a chance de aprendizado, a chance de renovação, de atualização. Então, vamos abraçar esse chamado, vamos atender para que, de fato, a gente trabalhe e a gente seja e ajude no bem, sejamos trabalhadores do bem. Tá? Então, muito obrigada, uma boa palestra a todos. Fiquem com Deus. Então, fica aí o convite e também... A Cecília e a Tayane, elas são crias do Clarencio, né? Vieram para cá com uns 2 anos, 2 anos por aí, e estão conosco aí já evangelizando. Isso é gratificante, né? Para nós. Então, agora nós vamos fazer a leitura da página que vocês têm em mãos, que é uma mensagem de Baltazar, e o título é Ao Futuro com Kardec.
pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos. Falar sobre o nosso destino equivale a pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Muita vez, pensamos no passado, criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores, melhores, sublimes. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pede que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. Não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem. Não basta o homem atingir a estratosfera. É preciso que ele continue fazendo a viagem ao seu interior, descobrindo a sua natureza, olhando o seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los e atingir o oposto desses erros, as virtudes. Estamos convidando todos os prezados irmãos a empreender essa viagem espiritual. É nessa viagem a que todos estão convidados. Não esqueçam o pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje. Lembremos-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremos-nos desse trabalhador do bem e a ele elevemos as nossas preces dizendo: Deus, muito obrigada. Que Deus abençoe, a todos abençoe, conduza, proteja, agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então agora nós vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo o auxílio ao plano espiritual para as nossas tarefas de hoje. Senhor meu Deus, Jesus, mestre querido, querido irmão Clarencio, anjos guardiães aqui presentes, e todos os espíritos amigos que nos sustentam a cada instante, estão aqui esses teus filhos, encarnados e desencarnados, dizendo sim ao estudo, dizendo sim à busca do entendimento, não só dessa maravilhosa doutrina, mas principalmente do Evangelho de Jesus. Pai querido, nesse momento que nós trazemos os nossos corações com determinadas aflições, que trazemos a ânsia de compreensão de tantas situações que vivenciamos, te rogamos, Pai, continua derramando sobre todos nós a tua luz, a tua paz, o teu amor. Envolve, Pai querido, todo este ambiente nas tuas vibrações amorosas de Pai. Envolve a cada um de nós, Pai, para que possamos usufruir de tudo aquilo que será passado para nós na noite de hoje. Seja conosco, Pai querido, hoje e sempre, e que seja em teu nome que possamos, ainda uma vez, pedir tuas bênçãos para a nossa querida Bia, para o Marcelo, que farão uso da palavra,
e que, com a tua permissão, possamos iniciar as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa abençoar-nos essa noite, porque hoje é uma noite muito especial e que nós estamos honrando, comemorando o nosso querido Allan Kardec. Então, hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo um estudo sobre uma homenagem, na verdade, sobre Allan Kardec, porque amanhã, no dia 3 de outubro, nós comemoramos o nascimento, de Kardec. Então, nós, todos os anos, nós passamos essa semana rendendo homenagens a esse grande homem que foi Kardec. Bom, e aí, como todo ano tem a palestra, sobre o Kardec, e quase todo ano eu estou escalada na palestra, às vezes a gente fica assim um pouquinho receoso, de estar sempre repetindo as mesmas informações. Mas é interessante que quando Baltazar, escreve essa página, ele dá assim uma rota bem segura para a gente trabalhar a personalidade de Kardec naquilo que a gente precisa aprender. Bom, então quem foi Allan Kardec para aqueles que estão começando a estudar a doutrina agora? Allan Kardec foi um professor. Ele nasceu na França, e durante muitos anos ele só vai começar a desenvolver a ideia do que hoje a gente considera, a doutrina espírita, já na maturidade. Porque antes, até mais ou menos os 40, 50 anos, por ali, ele foi um professor extremamente renomado na França. Ele tinha livros publicados, e esses livros tinham muito reconhecimento de toda a sociedade francesa. Para a gente ter ideia, a gramática francesa que ele escreve ficou editada por 52 anos. Então não é qualquer livro, que fica sendo editado durante mais de 50 anos para que a gente despreze aquele conhecimento. Além do domínio da gramática francesa, da língua francesa, Kardec também era muito interessado em outros temas, astronomia, matemática e muitos outros assuntos. E a gente, só para dar um breve resumo da vida dele, ele veio de uma família de magistrados e no início da sua infância, e adolescência, ele vai estudar com Pestalozzi. E todo mundo que é da área de educação já ouviu falar em Pestalozzi, e hoje Pestalozzi é uma referência aí na forma dos educadores de lidarem com a pedagogia, porque basicamente a tônica da pedagogia de Pestalozzi é o afeto. Diferente das outras formas de ensino naquela época, Pestalozzi já trazia para a educação aquele afeto, prestar atenção no aluno. Então, aos 21 anos, Kardec se forma na escola de Pestalozzi. Ele ficou internado lá, naquela época era comum isso acontecer. Então, ele fica internado e a formação dele toda educacional é ali, juntinho com Pestalozzi. Ele era o pupilo, como se fosse assim um mentor. O Pestalozzi era para ele como se fosse um mentor. Então, nessa relação, ele desenvolveu uma habilidade muito única, que, claro, que é do espírito, mas bem conduzida, acabou se verificando mais propriamente na doutrina espírita, que é prestar atenção no outro. Quando ele presta atenção no outro, quando ele faz essa valorização do indivíduo. E aí ele abre
uma escola técnica e está lá trabalhando como professor e diretor dessa escola, e o tio dele era o sócio dele nessa escola técnica. O tio dele perde a escola técnica no jogo de cartas. E Kardec se vê ali sem eira nem beira, né? Como a gente falaria aqui no Brasil. E ele vai fazer o quê? Ele passa a vida, né, junto com a dona Amélie Boudet, que foi a sua esposa. Eles não tiveram filhos. Dona Amélie era um pouquinho mais velha do que ele, mas também educadora. E ele passa o tempo lá fazendo a escrituração, o que hoje a gente chamaria de contador, né? Ele fazia aquela escrituração dos livros de 2 empresas, assim que ele se sustentava, e à noite ele abria para fazer educação pública, né? Gratuita lá para os pequenos franceses, né? Então, os menores, né, os meninos, iam para lá estudar com Kardec nessas aulas de reforço. Isso está muito bem retratado lá no filme, que está aí agora, né? Foi lançado esse ano. Acho que é um bom filme para a gente assistir. É claro que a gente lendo a biografia dele e vendo o filme nunca acaba retratando de fato a obra escrita, mas vale a pena para a gente ter um norte de quem era esse grande homem. E a doutrina espírita precisava ser codificada por ele, especialmente. Porque ele era, através desse processo todo educativo que ele foi construído e acabou se colocando profissionalmente, ele acaba desenvolvendo métodos rigorosos, e aí a gente vai lembrar que historicamente, naquele momento, a gente passava aí um momento do pensamento científico, do pensamento ligado às ciências, onde você tinha uma negação total de Deus, né? O materialismo, ele imperava dentro das academias científicas, e aí você, se acreditasse em Deus, era desacreditado cientificamente. E era justamente o ambiente que Kardec transitava. Porque nós tivemos um movimento lá da Inquisição, e se confundiu muito, né, aquela ideia, aquela história de confundir Deus com a religião. Então, naquele momento histórico, era mais fácil a gente dizer não a Deus, não vou acreditar em Deus, e isso era muito legal dentro das academias científicas. Até hoje, a gente ainda vem com esse rastro, né, e para determinadas áreas da ciência, ainda é muito difícil você conceber a criação divina, né? Mas a gente está caminhando. Já existem muitos setores dentro da academia científica que acabam mudando já essa visão, e com certeza em breve tempo a crença em Deus vai ser comum. Bom, e aí Kardec, além disso tudo, dessa característica dele, ele era uma pessoa extremamente observadora. E ele estudava lá, estudava magnetismo. Inclusive no filme retratam, né, o momento lá que ele é rechaçado da academia da Sociedade de Magnetismo de Paris. E aí, com essa cultura dele toda, com toda essa situação, ele é chamado sempre para reforçar todas as colocações que existiam na sociedade. E naquela época, os espíritos começaram a trazer a ideia do que hoje a gente conhece como doutrina espírita. Então, como é que isso começou? Começou com mesas girantes, né? Começou com manifestações em cestas. E aí, o Kardec tinha um amigo, e esse amigo dele, ele considerava assim uma pessoa extremamente idônea, muito séria, e esse amigo durante mais de um ano continuou insistindo para que Kardec frequentasse lá as festas, porque todos esses fenômenos de magnetismo, esses fenômenos mediúnicos, eles aconteciam nas festas. Então, tinha lá um salão, lá uma pessoa abria a sua casa para dar uma festa, e de repente uma salinha mais reservada, uma mesa de carvalho grande como essa, né? Carvalho é uma madeira que tem a característica de ser pesada.
a mesa de carvalho ia no teto e voltava. Kardec observava aquilo assim, faziam perguntas para uma cesta, e nessa cesta tinha um lápis acoplado nela, e a cesta começava a ter respostas. Kardec observava. Ele demorou nessa observação para se convencer do fenômeno espírita mais de um ano, praticamente assim, entre 1 ano e 1 ano e meio. Depois que ele identificou que realmente havia uma inteligência por trás daquilo, existia uma filosofia profunda por trás daquelas comunicações, aí ele se deu conta do fenômeno espírita. E ele se utilizou de vários médiuns, né? E esses médiuns foram dando as mensagens a ele. Ele não acreditava em uma única mensagem. Ele, por exemplo, se recebesse essa mensagem aqui de Baltazar, ele faria a leitura e guardaria. Ele ia esperar uma outra mensagem vir para poder fazer uma comparação. E assim ele foi indo. E ele começou a receber correspondências do mundo inteiro sobre o que hoje nós temos de doutrina espírita. E por conta daquele raciocínio lúcido, como o Baltazar traz aqui, ele divide a doutrina espírita, e isso é muito importante que a gente reforce, porque a religião hoje que a gente conhece, ela nunca foi para ser religião. Ela sempre foi criada como uma forma de filosofia, de identificação dos fenômenos naturais. Não era para ser uma religião como hoje nós conhecemos. Por isso que não se chama kardecismo. O termo kardecista, sobre o próprio Kardec, é errado da gente falar. Porque se a gente admitisse que é o kardecismo, a gente está dizendo que a doutrina é de Kardec. A doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Por isso que a gente deve sempre se referir à doutrina espírita como doutrina dos espíritos, doutrina espírita e espiritismo, e não kardecismo. O próprio Kardec diz isso para a gente. Bom, e aí ele vai pelo método, né, o raciocínio dele, ele vai dividindo a doutrina espírita em assuntos. Então, nós temos aí, por exemplo, no Livro dos Espíritos, um grande resumo, né? Perguntas e respostas. A gente estuda aqui na casa o Livro dos Espíritos aos sábados. Nós temos o Evangelho, que a gente estuda às quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, não. Mas o Evangelho, ele é um livro de cunho moral. Então, muito sabiamente, Kardec fez, se a gente for pegar em cada trecho do Evangelho, a gente vai ver que há uma citação bíblica e há uma explicação daquela citação, fazendo com que a gente tenha um panorama geral da vida espiritual, futura e passada. Nós temos também a Gênese, que é um outro livro maravilhoso que vai falar mais da área de ciências, né? Nós temos o Livro dos Médiuns, que é um livro que vai trazer os assuntos sobre a mediunidade, e assim a gente tem obras póstumas, que são um outro livro que ele foi publicado depois do desencarne de Kardec. A gente tem um livro que é o Espiritismo, que é um livro também de perguntas e respostas e explicações do próprio Kardec, porque se perguntavam tanto o que era o Espiritismo, que ele fez esse livrinho, esse livretozinho, o que é o Espiritismo, para poder explicar e não ter tanto trabalho de estar repetindo a mesma coisa toda hora. E assim, a gente tem um panorama geral da vida de Kardec, né? Tentei ser bastante concisa, para a gente poder pegar o que Baltazar traz sobre Kardec. E eu queria ressaltar alguns pontos nessa mensagem que a gente hoje está estudando, né? Baltazar é o espírito responsável aqui na casa de Clarencio pelos estudos doutrinários, né? Ele conduz aqui espiritualmente a casa de Clarencio, também no Leon Denis. E é um espírito que está conosco assim o tempo todo aqui. E ele diz assim, ó: todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos.
falar sobre o nosso destino equivale pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Bom, a Tayane, com a Cecília vieram aqui inicialmente para fazer o convite e elas pontuaram de uma maneira assim muito certeira, dizendo que a evangelização é a educação das almas. E é verdade. Nós aqui estamos no esforço, de estarmos aqui educando as nossas almas, o que não é fácil. Na verdade, é a tarefa mais desafiante da nossa encarnação. E tudo vai girar em torno disso. Todo o resto é cenário. O trabalho que a gente desenvolve, a família que a gente tem, a religião que a gente frequenta, a cidade que a gente mora, tudo isso é cenário. Porque na essência, tudo isso e todas as situações que nós somos colocados, elas são colocadas para que a gente eduque a nossa alma. Porque não importa o lugar que você vai estar, não importa o trabalho que você vai fazer, não importa com quem você vai conviver. As pessoas são atraídas para a sua ambiência na medida da sua necessidade. Então a gente não tem aquilo que a gente merece ou que a gente deseja. A gente vive exatamente aquilo que a gente necessita para evoluir. Aí, lá no outro parágrafo, Baltazar fala assim, o estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez, nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pede que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral e do pensamento. Então, se a gente for observar sob o ponto de vista estratégico, o que os espíritos fizeram conosco, eles fizeram assim, eles pegaram o nosso momento histórico, o melhor momento histórico, em que a gente poderia, o maior número de pessoas poderia absorver a ideia espírita, e eles trouxeram a doutrina espírita para nós. E a doutrina espírita, ela tem como principal tarefa isso aqui: mudança do caráter, da moral e do pensamento. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos assim: o espiritismo é a melhor religião de todas? E os espíritos respondem: não, não é a melhor religião. Aí ele pergunta: qual é a melhor religião então? Os espíritos respondem que é aquela religião que faz com que um homem se esforce no caminho do bem. Essa é a melhor religião. Não são exatamente nessas palavras não, tá? Mas essa é a ideia. Então, não existe uma melhor religião. Existe aquela que vai te auxiliar à mudança de caráter, à mudança da moral, à mudança do pensamento. E é essa a proposta da doutrina espírita para nós. E a proposta de Kardec, Lá um pouquinho mais à frente, Baltazar fala assim, é preciso que ele continue fazendo a viagem ao seu interior, descobrindo sua natureza, olhando seu próprio destino por agir, vasculhando os seus erros e comprometer-se em corrigi-los e atingir as virtudes. Então, qual o objetivo de nós estarmos encarnados, de nós estarmos aqui envergando esses corpos? É o objetivo, a gente tem dois objetivos, questão 132 do Livro dos Espíritos. Primeiro objetivo, auxiliar a Deus na criação. Segundo objetivo, melhorar-nos, evoluir. Então, é por isso que a gente está aqui, encarnado. E aí, todas as situações que vão acontecer na nossa vida, elas vão concorrer para que a gente desenvolva esses objetivos. Senão não haveria sentido. E aí, o que Baltazar fala aqui para a gente? Para a gente fazer uma viagem espiritual.
E nessa viagem, que todos estão convidados, não esqueçam o pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje. Então, Kardec conseguiu, através da sua metodologia, através do seu raciocínio lúcido, do seu critério extremamente pontual, entender o que os espíritos disseram. E era muito interessante, porque quando a gente vai estudar a biografia dele, tem certos momentos em que ele vai lá para o apartamento dele, ficar sozinho para poder fazer essa codificação, né, a codificação dos textos. Tem uma cena muito peculiar que ele diz que no meio da noite, no meio da madrugada, ele escuta batidas na parede. E ele não era um médium ostensivo. Ele não era portador de nenhuma mediunidade de evidência, clareaudiência, nada. Ele não sentia nada. Como tem alguns médios que dizem aqui que são médios de pedra, né? Não sentia nada. Mas ele ouviu um bater na parede, e aí ele ficou muito intrigado com aquilo. No dia seguinte, na mesa mediúnica, ele pergunta para o espírito, né, o que tinha sido aquilo. Aí o espírito responde para ele que ele estava fazendo uma interpretação equivocada do texto, que ele corrigisse. E ele foi lá e corrigiu, né? Mas só um pensamento muito lúcido teria essa acuidade mental e esse cuidado para poder fazer esse tipo de mudança, né, do texto. Bom, no livro Obras Póstumas, que é um livro que infelizmente a gente ainda não tem a reunião pública para estudá-lo, mas vale muito a pena a gente estudar esse livro, Obras Póstumas, porque ele é um livro que acaba fazendo também um grande resumo, né? E traz alguns momentos da vida de Kardec e algumas situações que eu vou me permitir fazer a leitura breve aqui para vocês de alguns trechos, né? Então tem lá, aqui desse livro aqui, a página 414, no capítulo que fala sobre os extratos, né? Kardec pergunta a verdade, que é o espírito de verdade, que foi o espírito de verdade, é o grande codificador, assim, grande orientador da codificação da doutrina espírita. Foi ele que conduziu todo o trabalho da codificação espiritualmente. Então Kardec pergunta a ele, né? É uma pergunta longa, mas vai fazer a pergunta sobre a missão que ele vai desempenhar. Porque a gente de normal, né? Sem ser Kardec, né? A gente terra a terra, a gente fica o tempo todo se perguntando, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que o meu caminho é esse mesmo? Qual é a minha missão no mundo? Será que eu não estou perdendo tempo com besteira? Kardec também tinha essas mesmas dúvidas. E aí ele vai lá e pergunta para o espírito de verdade, que responde para ele. Ele diz assim: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres vencer. Ele está falando sobre a missão dele, que seria uma missão grandiosa. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Gente, qual é o impacto que tem a gente fazer a leitura pela primeira vez do Livro dos Espíritos? Tem respostas ali que você não imagina. A primeira vez que eu li que a doutrina espírita não é a religião mais importante, meu mundo caiu, né? Falei, como assim não é a coisa mais importante? E aí você vai entendendo a lógica, porque você está encarnado no Brasil, você está nessa condição, mas a verdade é que todos nós somos espíritos que pertencemos ao universo e que hoje nós estamos aqui na Terra, né? Mas amanhã a gente pode estar em outro mundo e podemos ter vindo de outro mundo. A gente hoje está no Brasil, amanhã a gente pode estar na África, depois a gente pode estar nos Estados Unidos, enfim, não importa. Nós somos meros passageiros, né? E aí ele continua: não te esqueça de que podes triunfar, como também podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois
Os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Olha só que coisa importante. Olha o planejamento refinado dos espíritos superiores. Kardec poderia fracassar na missão dele? Poderia. Mas já tinha sido preparado outros espíritos para conduzir essa missão, para se efetivar. Assim acontece em todas as grandes tarefas da humanidade. A gente tem aqueles grandes espíritos que precisam ter fibra, coragem, garra para conduzir as mentes, para conduzir as emoções, mas se eles falirem, se eles fracassarem, já tem uma outra pessoa que irá fazer essa condução. Não fala, pois, jamais da tua missão. Ele diz, fica quieto. Seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. Aí ele continua aqui um trechinho e diz assim, se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Isso é importantíssimo, principalmente nos tempos de hoje, em que a gente vê tantas informações desencontradas, né? Principalmente aquelas pessoas que falam para um grande público, aquelas pessoas que têm a tarefa de conduzir muitas almas, né? Milhões de pensamentos. Nós precisamos olhar os frutos, porque é o bom fruto que vai me indicar se a árvore é boa ou não. Então não adianta eu ter um lindo discurso, mas se a minha prática não corresponde ao que eu estou falando. É esse olhar criterioso que a gente deve fazer sobre qualquer aspecto da nossa vida. Seja ele dentro de casa, seja ele no trabalho, seja ele na observação dessas teorias aí da sociedade como um todo, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí continua aqui, aí o Kardec ainda pergunta, né, demonstrando lá o medo dele, o espírito continua. Nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se do teu lado não fizeres o que te é necessário. Também outro chamado para a gente. Todas as vezes a gente tem aqui orientações, né, do plano espiritual, né? Tem um momento que o Joaquim, que é o médium aqui da casa, que faz esse trabalho, ele faz a comunicação mediúnica aí de um espírito protetor da casa. E em todas as comunicações eles repetem: vocês não estão sozinhos. Não duvidem da nossa assistência entre vocês. Nós estamos ombreando vocês o tempo todo. Mas olha o que ele diz aqui, senão, porém, será inútil. Não é que eles não vão deixar de nos ajudar, continuar. Mas será inútil se a gente não fizer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É aqui, em que Baltazar fala. A mudança do caráter, da moral, do pensamento. Se nós não mudarmos pensamento, se a gente não mudar a nossa atitude, não vai adiantar nada. A gente assistir 300 mil palestras, tomar 10 milhões de copinhos de água fluidificada, assistir todos os cursos da casa, fazer todos os trabalhos, não vai adiantar nada. Vai ter só gasto tempo, até que foi no bem, mas não contribuiu para a mudança do caráter. Porque, no fundo, é isso, para isso que serve. Todas as atividades que a gente se envolve. Se a gente não mudar pensamento, se a gente não mudar caráter, se a gente não melhorar o nosso padrão moral, nada que a gente fizer vai adiantar, vai ser só perda de tempo. E aí o Espírito de Verdade pergunta aqui, Não, na verdade Kardec pergunta para o Espírito de Verdade. Mas quais seriam as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria insuficiência das minhas capacidades? Aí olha só o que o Espírito de Verdade... Quando eu li isso aqui, gente, até beber água. Que ele diz assim, não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se
Trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, olha a missão de Kardec. Eu fico imaginando como que ele estava sentado lá na cadeira escutando isso. Não penses que te bastará publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor a tua pessoa. Agora que começa a pior parte. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício de teu repouso, tua tranquilidade, de tua saúde e até da sua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Eu já estava deitada no chão, né? Imagina, né, ele falando isso tudo e a gente escorregando na cadeira. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios, vez que a tua missão está subordinada a condições que só dependem de ti. Fácil, né? Básico. Bom, ele ainda continua, tá? Falando mais coisas. Lá na frente, Kardec vem assim, ó. Perdi aqui. Mas lá na frente, Kardec faz assim: passaram-se 10 anos e tudo que o Espírito de verdade falou foi cumprido ponto a ponto, vírgula a vírgula. E nesses 10 anos, que foi o tempo para que Kardec pudesse consolidar todos esses ensinamentos, tudo isso aqui que o Espírito de verdade traz para ele, de fato aconteceu. Ele se torna um homem de fibra, mas ele é eu imagino a honradez e a fortaleza moral que esse espírito já tinha antes de encarnar. Mas o quanto ele deve ter crescido enquanto espírito nesse momento. Porque não era uma missão fácil. A missão era transformar a humanidade. E ele cumpre essa missão com louvor. E é o que o Espírito de verdade fala aqui, ó. Sem isso, viverias muito mais tempo. E ele desencarna antes, por conta da exaustão do trabalho, para ver a obra completa. E ele não deixa a obra sem estar completa. E aí, a gente observa, né, depois, ainda nesse diálogo, vale muito a pena estudar esse trecho aqui do Obras Póstumas, porque ele vai trazendo a ideia da mudança do planeta, né? E isso a gente vai lembrar que está acontecendo no final do século XIX e início do século XX. E no século XX, o que nós tivemos? As 2 grandes guerras que quase acabaram com o planeta. Se na Segunda Guerra Mundial não houvesse uma intervenção, e André Luiz fala no livro Nosso Lar, está lá bem claro, quando começa a Segunda Guerra Mundial e a bomba atômica ela é lançada,
André Luiz fala que há intervenção dos espíritos responsáveis pelos outros planetas do nosso sistema solar, porque a nossa desorganização já estava atrapalhando a vida nos outros mundos, porque há vida nos mundos que compõem aqui o nosso sistema solar. Ela só não é tão materializada quanto a nossa, mas lá tem vida, num corpo mais quintessenciado, em outra dimensão, mas os nossos pensamentos, as nossas atitudes interferem na vida desses globos. E aí? Qual é a nossa responsabilidade? Então, houve uma interferência. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Terra entra, em uma nova etapa. E nós estamos no meio dessa transição planetária, que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, mas nós estamos no auge dessa transformação. Não pode ser diferente, e Kardec também já viu isso aqui, também no Obras Póstumas. Nós temos um capítulo aqui que trata sobre a futura humanidade, também é bem grande, eu só vou ler um trechinho aqui, para a gente identificar o período que a gente está vivendo histórico. Ele diz assim, e como se a destruição não marchasse com bastante rapidez, ver-se-ão multiplicarem-se os suicídios numa proporção inaudita, até entre as crianças. A loucura nunca terá atingido um número tão grande de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Aí estarão os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se efetuará pelo encadeamento das circunstâncias, sem que nada seja derrogado das leis da natureza. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de suicídios. Até bem pouco tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar em crianças que se suicidavam. Vocês tinham ouvido? Agora, crianças com 8 anos, 6 anos, 12 anos estão se suicidando, porque não aguentam o peso da vida. Meu Deus, o que uma criança de 8 anos não aguenta o peso da vida? A loucura terá atingido um número tão grande de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. O que faz a depressão conosco? A depressão, ela nos alija do convívio da sociedade. E não é frescura. A gente se desorganiza de tal forma que o nosso cérebro não consegue produzir as substâncias químicas necessárias para que a gente tenha forças de levantar da cama, de falar. A gente é arriscado, antes da morte, do número dos vivos. E todas essas situações que a gente vê com essas dificuldades imensas da alma, porque hoje o que nos pauta são as dificuldades da alma. Nós não temos dificuldade com a inteligência. A gente consegue contornar qualquer problema com a tecnologia. Mas a gente, às vezes, consegue produzir um foguete que vai lá em Marte. Agora lá, a gente já está lá com a sonda trazendo imagens de Marte. Mas a gente não consegue atravessar a rua e falar com o vizinho. Então, que sociedade é essa? Qual é a necessidade dessa sociedade? Mudar o pensamento. E a gente volta a Kardec. Retornando ao convite aí das meninas, para a mesa redonda, para os evangelizadores e médiuns, um dos temas que vai ser abordado lá é exatamente esse. Meu evangelizando falou em suicídio, quer se suicidar, o que eu faço? Chega para você uma menina de, 12, 13 anos e fala, eu quero me matar. Você é evangelizador, o que você faz? Reza, Você não sabe orientar, então, mais uma vez, reforço o convite das meninas.
Se seu filho está passando por essa situação, como você deve agir? Se você está passando por essa situação, peça ajuda. Não ache que aquela dor é menor, que não é. Cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Não é isso que diz a música? Mas a gente também carrega na gente as nossas dificuldades. E a minha dor, ela é tão importante quanto a dor do outro. E não é porque às vezes eu não consigo lidar com aquela situação que eu vou ser fresca, que eu estou querendo atenção. Não é isso. Peça ajuda. Nós não podemos permitir que essas ideias contaminem a nossa tela mental de uma maneira que a gente não consiga sair da situação. Porque a gente volta a dizer, Deus nos ama incondicionalmente. Nós somos muito amados por Deus. E em um momento da criação, Deus parou tudo que estava fazendo para nos criar. Olha como nós somos importantes. E Ele colocou uma característica em nós que só nós temos. E quem vem dizer tudo isso para a gente é a doutrina espírita. Abençoado Allan Kardec. Nós hoje estamos rendendo honras a esse Espírito que com certeza ainda vela por nós na espiritualidade. E que se a gente tiver com essa dificuldade, vamos pedir a Ele ajuda. Ele veio para mudar o mundo e Ele mudou o mundo. E tenhamos bastante atenção. A doutrina espírita nasce na França, no berço do pensamento filosófico, científico mais avançado daquela época. 150 anos depois, essa doutrina se transporta para o Brasil. E hoje nós somos o país que é mais espírita do mundo. Isso não é por acaso. Não é por acaso que hoje, por exemplo, na casa, todas as quartas-feiras, a gente tem uma média de 600 pessoas circulando por aqui. São 600 pessoas ouvindo a doutrina espírita. Vocês acham que isso é por acaso? Não. Isso está conferindo a cada um de nós um pouquinho de Kardec. Está dando a cada um de nós a oportunidade de espalhar esse pensamento de mudança, essa educação para o futuro que o Baltazar está trazendo para a gente aqui. E nós seremos responsáveis pela nossa educação moral e também pela educação moral do outro que convive conosco. Então, meus irmãos, na noite de hoje, que nós possamos render muitas graças e homenagens a esse Espírito de tanta firmeza, que apesar de ter ouvido tudo isso aqui do Espírito de verdade, não desistiu e acreditou. Porque ele poderia não imaginar que 150 anos depois estaríamos todos nós aqui reunidos na Vila da Penha, aqui no Brasil, falando sobre ele. Mas ele se compromissou com Jesus para fazer essa mudança de pensamento. Então, que nós possamos honrar isso e sermos gratos por receber essa doutrina tão esclarecedora. E que nós possamos fazer com que essa doutrina não fique apenas nas páginas dos livros, mas que ela seja realmente vivida por nós. Seja no olhar caridoso, naquela palavra que você não fala para não ferir o outro, seja naquele convívio ali dentro de casa que você sabe que é difícil, mas você está tentando se reformar. Porque é a partir desses pequenos bocadinhos do dia a dia que a gente vai somando e a gente vai se transformando em almas valorosas. E tenhamos a certeza
de que vamos sair dessa vida muito melhores do que entramos. Porque também a doutrina espírita nos ensina isso. E que aquele ditado, né, pau que nasce torto morre torto, não é verdade. A gente nasceu tortinho, mas a gente já vai melhorar. Nós todos estamos na escola de anjos. Todos nós aqui seremos anjo um dia. Que nós possamos honrar essa confiança de Deus para conosco, para que nós possamos chegar no futuro sem rótulos. Ah, eu sou espírita, sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou filho de Deus e eu materializo o amor. Essa é a proposta dos espíritos. Para a gente finalizar, vamos ressaltar aqui o que Baltazar falou para a gente. Lembremos-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremos-nos desse trabalhador do bem e a ele elevemos as nossas preces dizendo: Deus, muito obrigado. Muito obrigada a todos e que todos nós possamos fazer vibrar nos nossos corações essa alegria e essa emoção desse plano espiritual que tanto nos ama. Muita paz no coração de todos. Obrigada, Beatriz, por tudo isso que você trouxe para nós, muita coisa para nós refletirmos, não é? Sobre esse nosso querido Allan Kardec, e que Deus o abençoe e que ele continue nos auxiliando. Então, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, a questão 79, que nos diz assim, o título é: Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, é a fórmula de integração da nossa alma com Jesus. É invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga.
Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Agora nós pedimos aos companheiros médios que tomem as suas posições e nós outros que aguardamos o momento do passe, vamos pacificando as nossas mentes, os nossos corações, tendo a certeza do amparo infinito de Deus em nossas vidas, tendo a certeza que Jesus está nesse momento ao nosso lado, nos fortalecendo, nos auxiliando e nos dando a oportunidade da revelação. Lembremos do que o Espírito de Verdade falou ao nosso querido Allan Kardec, que as situações que iriam ocorrer, a vitória só dependeria dele. Então tenhamos a certeza que todos nós fomos criados por Deus para a vitória, mas isso só depende de nós. Vamos então unir os nossos pensamentos mais uma vez. Senhor Deus nosso Pai, amigo querido de todas as horas, aqui estamos nós, buscando receber essas emanações de paz, de saúde, de equilíbrio, de sabedoria, que emana de Ti a todo instante. E te rogamos, Pai, abençoa essa espiritualidade amiga, esses Teus mensageiros que estão aqui presentes e que, através das mãos dos médiuns, vão fazer a transfusão de energias de que tanto necessitamos. Abençoa os médiuns, Senhor, para que eles possam estar ligados a Ti e cumprirem as suas tarefas, sempre segurando nas Tuas mãos. Abençoa o nosso ambiente, Senhor. Abençoa esse momento tão sublime que é o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz, geralmente definida como ausência de agitação, ausência de guerra, vem do latim pax. E nós trazemos dentro de nós a necessidade de vivermos em paz. Pedimos sempre nas nossas orações que nos deem paz, que nos tragam paz. Pedimos à espiritualidade que nos faça isso ou aquilo. E nós esperamos. Só esperamos a paz. Muitas das vezes não tentamos buscá-la. Nós vivemos nos nossos momentos de agitação, no momento de agitação com os nossos vizinhos, como a Bia mesmo falou, que conseguimos chegar à Lua, chegamos a Marte, mas não temos coragem de atravessar a rua e cumprimentar o vizinho ou pedir desculpas por alguma desavença. Não temos coragem por conta do nosso orgulho. Achamos que nós estamos sempre com a razão. Porém, se formos parar um pouquinho, que somos inteligentes para isso, para pensar,
veremos que toda essa guerra acontece dentro de nós. Nossa guerra íntima para termos uma melhor condição, que isso nos traria, condição financeira, econômica, que isso nos traria paz. E muitas das vezes nós conseguimos essa condição e não a temos porque não sabemos usá-la. Como diz na página, pedimos o casamento, a união, porque estaríamos em paz se tivéssemos a união com essa ou aquela pessoa. No entanto, não conseguimos respeitar a posição do próximo. E são cada coisa pequena, as coisinhas miúdas que nos tiram a nossa paz. E se nós não pararmos para pensar direitinho, não pararmos para analisar todo esse movimento, nós vamos continuar em guerra conosco. Baltazar diz, na página inicial, sobre Kardec, que está tudo dentro dele, como está tudo dentro de nós. Depende de nós. A paz invadindo o nosso coração. Também é dito numa música, a paz. E nós buscamos no outro, buscamos no governo, buscamos em qualquer outra parte, não olhamos para dentro de nós e não vemos que o que depende só simplesmente da gente, de nós mantermos o equilíbrio, de nós respeitarmos o próximo, de nós sabermos que o outro tem umas limitações e nós temos outras, e que esse respeito mútuo nos trará paz. Tudo depende de nós, tudo na vida. Como eu já falei em outras ocasiões, cada ação que praticamos temos uma consequência. E essa consequência pode nos trazer, vou falar diferente dessa hora, pode nos trazer guerra de consciência ou paz de consciência. É uma consequência de todos os atos que praticamos. Às vezes, por simplesmente fazer por impulso, ou pelo orgulho falando com a gente, nos mostrando ali, olha, você é melhor, não se dobre. Nada disso. Todos nós estamos no mesmo barco. E devemos remar para frente. Como nós faremos isso? Cada um sabe da sua necessidade, do que precisa. E realmente nós sabemos o que precisamos para ter paz.
Só que na hora de pormos em prática, a gente dá uma escorregada. Somos imperfeitos, sim. Mas temos condições. Nós somos partículas de Deus. Nós temos toda a condição de melhora, toda a condição de mudar, de fazer com que o mundo mude, mas mude para bem melhor. Que todos nós tenhamos muita paz. Senhor meu Deus, mais uma vez sentimos a Tua presença amiga junto de cada um de nós. E só temos a te agradecer, Pai querido, por tudo que tenhamos recebido de Ti durante todas as nossas encarnações. Mas ainda, Pai, pelas nossas dificuldades, te rogamos que Tu continue conosco, abençoando a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles nossos amores que estão mais próximos ou mais longe, que eles possam ser bafejados com Teu amor, com as Tuas vibrações de sabedoria e de equilíbrio. Te rogamos também, Pai, que o Teu amor chegue aos corações dos dirigentes do nosso país e de todas as nações do nosso planeta Terra. Que esses espíritos que têm a responsabilidade de conduzir os povos possam abrir os seus corações e as suas mentes ao Teu amor, à Tua sabedoria, à Tua luz. Abençoa, Pai, os trabalhos aqui da nossa casa, aos espíritos responsáveis por esta tarefa, tanto encarnados quanto desencarnados, que eles possam ser fortalecidos para darem cabo da tarefa que se propuseram. Abençoa especialmente o trabalho de evangelização que será realizado em nossa casa. Que todos os responsáveis sejam tocados nas suas responsabilidades diante das crianças e jovens, espíritos que têm em suas mãos. E assim, Pai, infinitamente agradecidos, felizes, alegres por mais essa oportunidade, nós te rogamos, continua conosco e que seja em Teu nome que possamos encerrar a nossa noite de estudo e de passes na casa de Clarencio. Graças a Deus.